Bom dia. Bom dia, bom dia. Eu vou falar com você, só um minutinho. Deixa eu aceitar todo mundo na aula aqui primeiro. Bom dia, professor. Bom dia, Sara. Vamos lá. Espera aí só um minutinho. Bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia a todos e todos. Tá tudo bem? Você tá meio chateado hoje? Hã? Tá meio desanimado? Tá tranquilo. Não se preocupem. Vamos lá começar mais uma aula, né, de geografia. Espero que todo mundo esteja bem. Estamos aí na nossa 29ª semana de atividades remotas. Professor, semana que vem vai ser a 30ª semana. Faz 30 semanas que a gente tá tendo aula online. É muita coisa. É verdade, né, Júlia? E se não me falha a memória, nós vamos até a semana 33, não é isso? Se nós pegarmos pelo calendário, né, da escola, nós vamos até a semana 33, se não me falha a memória, até o dia 18 de dezembro. Exatamente daqui a 29 dias, não é isso? Hoje, dia 19, Então tá quase. Nós já está acabando o ano já. Anda a ver. Já tá acabando o ano. Pois é. Muito bom, né? Graças a Deus. Queria que cancelasse esse ano. Fiz isso que não tinha acontecido. Cancelasse o ano? Professor. Não, professor. Não teve graça passar. Tipo assim, eu gostei muito do meu aniversário, mas ter aula remota é muito difícil. E eu tô muito animada pro ano que vem. Tomara que ano que vem as aulas voltem. Tem que voltar tudo ao normal, né? Porque não adianta nada voltar começando que vem e a gente continuar do mesmo jeito, né? Não vai ter muita graça, não. Bom, deixa eu ver aqui. Professor, é verdade que esse ano as escolas públicas não vão reprovar? Ô Matheus, eu não sei te dizer, porque já tem um bom tempo que eu não dou aula em escola pública, sabe? Mas eu não creio que... Bom, não sei. Não sei como está sendo computada lá as presenças, como estão sendo computada o ano letivo de vocês. Então não sei dizer. Eu sei dizer pela escola privada, né? É onde eu atuo, né? Tem alguns anos, e na escola privada, tipo a escola Educar, né? As outras escolas particulares, elas darão bombas sim, tá? Seja por nota, seja por falta. Então isso acontecerá nas escolas privadas, tá? Agora na pública eu realmente não sei dizer e não tenho acompanhado as discussões referentes a esse tema, tá? Isso aí é verdade, Giovanni. Eles vão fazer em algumas escolas, não são todas, né? Eles vão fazer o ano híbrido. Se eles... vamos usar aqui a nossa inteligência, né? Vocês estão falando aí, as públicas vão passar todo mundo. Cuidado. Se eles vão fazer o ensino híbrido, ou seja, 2 anos em um, ninguém está passando de ano, já que você vai ter que cursar ele novamente. Então não está sendo passado. Passar de ano significa que você passou aquela etapa e ela não retorna mais. Ao você realizar ela em conjunto com outra, você só adiou a sua formação. Então ninguém passou de ano, ou nem nada disso, ou vai passar de ano na escola pública. Bom, todos nós vamos passar de ano, né? Que eu digo, todos nós vamos passar do ano 2000 para 2021. Agora, ser aprovado naquele ano letivo, na série no qual você está inserido, é outra história. É só vocês pensarem o seguinte: imagina se as escolas particulares falassem que no ano que vem
vocês tivessem que cursar junto com o nono ano, o oitavo ano novamente? Vocês passaram de ano? Não, vocês estão fazendo de novo, né? Então, nós temos que tomar cuidado com as falas, né? Ou com a interpretação daquilo que está sendo escrito ou está sendo dito, tá? Bom, vamos lá. Essa semana, né, que passou, já estamos quase no final dela, e nós tivemos aí, acredito que vocês tenham acompanhado no início da semana, no domingo, né, nós tivemos as eleições aqui no Brasil, né, nos municípios, para a escolha dos legisladores das cidades e aqueles que vão executar as legislações, né, dos vereadores, que são os prefeitos. E em Belo Horizonte, não sei se vocês acompanharam aí, nós tivemos uma importante vitória. Eu falo nós como sociedade, né? Não estou dizendo que eu votei nesse aspecto, né? Mas eu estou dizendo que nós tivemos uma importante vitória daquelas classes minoritárias, daquelas classes que são muitas vezes esquecidas em muitos aspectos, com a vereadora mais votada da história de Belo Horizonte. Não sei se vocês acompanharam, a vereadora Duda Salaberti. A Duda é uma professora e ela foi a pessoa mais votada, a mulher mais votada na história de Belo Horizonte. E isso pode representar muitas coisas, pode, né? Não estou dizendo que vai ser, mas pode representar muitas coisas boas, né? Para nesse aspecto, né? Na luta. A professora Duda Salaberti, não sei se vocês conhecem, é uma professora trans, tá? E ela eu já tive alguns contatos com ela uma vez. Ela estava até na Mini ONU ano passado, quando nós participamos. Ela deu até uma palestra lá para os meninos, rapidamente. Ela foi a primeira mulher também, né, trans, a conseguir a licença maternidade, certo? Muito legal, né? Foi a vereadora que... Professor, Oi? o trânsito quando passa do homem para a mulher, da mulher, eu não sei, é muita coisa. O trans é o quê? Peraí, Aline, o transexual é uma pessoa que, quando tava na formação dela... Desculpa, desculpa. Ai, é que esse assunto é, tipo, minha área de especialidade. É uma pessoa que, quando tava formando, tem explosões de metabolismo, não tem? Pra nossa formação do cérebro e tal. Aí a pessoa, por exemplo, ela nasce com um órgão genital masculino, mas o cérebro dela é um cérebro de mulher. Então ela se entende, ela se vê como uma mulher, mas diante da sociedade, as características físicas dela, ela é um homem. E ela é registrada com o gênero errado. É isso. Legal. Muito boa explicação, Lana. Parabéns. A Mariana Costa também complementou a sua resposta lá, né? Que a pessoa se identifica, né? No caso da professora Duda, ela se identifica como mulher, tem muitos anos isso. E eu acredito que isso seja uma importante vitória para as classes, né? Que muitas vezes não são ouvidas na sociedade, para as classes que estão sempre no escanteio. E aí as classes que eu falo são essas, né? Talvez leve um pouco mais de entendimento para as pessoas sobre essa questão trans. E eu falo, né, de classes menos favorecidas numa sociedade tão machista também. A própria presença da mulher, isso é muito importante, isso é muito legal. Nós aumentamos o número de mulheres na Câmara, né, daí dos vereadores. Isso é muito legal, o papel, a conquista que vem sendo... não é esse povo aí também apareceu, Gabriel Lourenço. Essas pessoas sempre existiram,
tá? Não é esse povo aí apareceu em resposta a uma outra questão. Essas pessoas sempre existiram, essas pessoas sempre sofreram, essas pessoas sempre estiveram presentes na nossa sociedade. Elas não eram ouvidas, elas não tinham voz, elas não tinham, aliás, não tem, né? Elas não têm espaço. E agora, talvez, né, a gente consiga mudar um pouco a nossa cabeça, de achar que no Brasil existe somente uma dualidade, né? Uma dualidade entre esquerda e direita, uma dualidade entre homem e mulher, e a gente perceber que as coisas são muito maiores do que isso, as coisas são muito mais profundas, complexas, que exigem discussões, conversas, entendimentos, não é verdade? Então, nesse pleito, sim, foi uma importante vitória. Né? Não quer dizer que, eu não estou falando aqui que eu votei, não sei o quê, mesmo que o voto é secreto, né? Eu jamais falarei qual é o meu voto. Muito bem, Vitória. As pessoas, é o que eu disse, né? As pessoas não surgiram, né? Apareceu ali por conta de uma resposta ao presidente, né, da República, ou por conta de fulano ou de tal político. Não, essas pessoas sempre existiram, assim como existem muitas outras, né, como eu até falei com vocês, quando a gente estudou lá sobre o movimento zapatista no México, e a fala do comandante, né, do porta-voz dele, do Marcos, né, representam tudo que é minoria, tudo que foi e é excluído da sociedade. Beleza? Bom, vamos lá. Eu acho que fazem umas coisas muito radicais contra eles. Contra eles quem, Gabriel? E quem faz as coisas radicais? Eu não entendi. Se você puder me explicar, eu ficaria muito satisfeito. Eu não sei quem fazem as coisas, o que são coisas radicais e contra quem. Se você puder me falar. E aí, sem demagogia, aqui eu estou só querendo um esclarecimento mesmo. Ah, sim, a sociedade faz muito preconceito, né? A nossa sociedade é preconceituosa com tudo. Né? Pois é, Gabriel, muito bem colocado, tá? Você dizer isso, né? A sociedade, olha só, Gabriel, a sociedade faz muito preconceito com eles sem necessidade. Muito bem, Gabriel, muito bem colocado. E aí nós temos que tomar cuidado que uma fala, às vezes, despretensiosa, igual a sua do início, pode soar ou pode parecer algo muito preconceituoso. Então, nós mesmos temos que nos policiar, às vezes, das coisas que dizemos, da forma que falamos, para evitar justamente preconceitos sobre o que a gente pensa e fala. Muito bem, desconstruir. Legal. Vamos lá, pessoal. Por falar em desconstruir, né, nós fizemos... Eu pensei em conversar um pouquinho com você sobre isso no início da aula aqui, porque são temas muito polêmicos, são temas inerentes à nossa sociedade, à nossa formação como cidadão, né? E é importante a gente discutir, é importante também nesse ponto a gente pode ter opiniões muito diversas, né? É isso que é legal, é cada um poder expressar e poder falar o que pensa, mas a gente não pode falar o que pensa e expressar o que sente quando desmerecendo ou deslegitimando o outro, tá? Então é por isso que é importante a gente ter essa roda de conversa inicial. Mas hoje, claro, eu vou terminar de falar, nós vamos falar mais um pouquinho sobre a África. Tá? E aí, na última aula, deixa eu abrir aqui, eu esqueci de abrir o PowerPoint, só um minutinho que eu vou entrar na sala de vocês, na sala não, né, na pasta de vocês que eu tenho aqui de aulas gravadas,
E nossa última aula foi dia 12/11. Espera aí que tá abrindo. E vou precisar da aula também do dia 19/11, que no caso é hoje. Pronto. E agora vamos lá. Deixa eu apresentar minha tela. Só um minutinho, tá abrindo. O computador um pouco lerdo às vezes, mas é normal. Ficou faltando eu falar com vocês sobre isso aqui, ó. Eu não falei com vocês, né, sobre a formação de um oásis, né? Opa, alguém entrando na aula agora, como sempre, né? Ficou faltando eu falar rapidamente com vocês aqui sobre a formação de um oásis no deserto, né? Porque eu expliquei aqui, ó, nós paramos aqui, né? Falei sobre a região do Saara e aqui sobre o oásis, né? Que é um lugar muito legal, né? Eu gostaria de encontrar um num deserto, mas como eu nunca fui nem no deserto, então muito menos encontrei com um oásis na minha vida, né? E os oásis, pessoal, né? Que a gente vê muito aí nos desenhos, nas miragens, né? Ele é uma pequena porção num deserto que apresenta água e vegetação, tá bom? Ele acaba sendo um contraste com toda a paisagem do local, né? A paisagem do deserto, lá a gente vê só as dunas, areia, e o oásis acaba ocorrendo em alguns desertos, não é em qualquer lugar, né? Ele acaba aparecendo como um contraste, né? E os oásis mais comuns, esses que a gente conhece aí, eles são provenientes, eles se formam através da erosão eólica, ou seja, eólica dos ventos, né? Já que os ventos, olha só, vamos pensar nessa imagem aqui de cima, onde que meu mouse aqui, vamos supor que aqui tivesse tudo coberto de areia. E aí o vento vai passando aqui, ao longo do tempo ele vai levando essas areias para as bordas, tá? Ele vai levando, é uma erosão, tá? E aí vai criando uma área mais rebaixada como essa aqui. E nesse ponto, percebam, o nível freático, o lençol d'água, ele é um pouco mais o que? Superficial. E aí quando o vento foi empurrando, tirando toda a areia daqui, né, ela acabou o quê? Aparecendo o lençol freático. Tem que ter a sorte também que para formar um oásis, que se tenha rochas aqui, tá vendo? Olha, do lado aqui para proteger e segurar essa areia de soterrar esse oásis novamente, tá bom? E aí acaba favorecendo o aparecimento da água aqui na superfície. E a água, nós já sabemos, né? Ela é a fonte da vida aí para vários processos. E aí consegue-se ter a vegetação nas bordas olha aqui, nas bordas do oásis, e essa própria vegetação que cresce ali em função da água, e ela acaba protegendo a água de ser também soterrada novamente pela areia, né? Ela serve como uma proteção contra o vento, tá? Senão o lago ia ser soterrado aí, beleza? Então vamos lá. E aí, beleza. E aí, para explicar mais um pouquinho sobre as paisagens como é que chama? Da África, né? É importante nós sabermos dessa região aqui que eu marquei em destaque para vocês, que é chamada de Sahel. Sahel é uma palavra árabe que significa fronteira, tá bom? Olha aí, vocês aprenderam mais uma palavra em árabe comigo. Né? Quer dizer fronteira. E essa região do Sahel, lembra que nós estamos falando, né, desde a última aula, das paisagens africanas. Essa região do Sahel, ela se estende aqui, né, desde a Mauritânia, aqui na porção oeste da África, e ela vai aqui, olha, até a Eritreia, na porção leste, tá bom? Africana. Bom, o que é esse Sahel aqui? Ele é uma faixa de transição, pessoal, entre o deserto do Saara e as regiões mais úmidas aqui da África, que no caso as savanas, que eu já mostrei para vocês lá do Rei Leão aqui para baixo, tá? É um local
que apresenta um clima semiárido. Ela não é um clima árido como o do deserto e não é um clima úmido, né, como mais úmido, né, como uma estação úmida, como as savanas e as florestas tropicais aqui abaixo. Então ele é uma transição entre o muito seco e o mais ou menos úmido, vamos dizer assim. E ele tem aquelas vegetações aí dos estepes, tá? O que eu preciso saber aqui? Que nesse local aqui ocorre principalmente uma economia baseada na agricultura nômade, tá? Na agricultura nômade. Então, aqui eu tenho a presença de muitos agricultores que se deslocam por esse espaço. Legal, bonito, lindo, mas aí tem um problema, tá? Nessa região, por ela ser mais úmida, né, do que o próprio deserto do Saara, tem se realizado aqui um intenso uso do solo, tá? Um processo muito grande de desmatamento, e com isso essa região aqui está perdendo o seu potencial produtivo, né? E por conta principalmente desse desmatamento, né, para a prática da agropecuária, o desmatamento para a produção de lenha, né, na pecuária, né, a criação dos animais tem pisoteado o solo e compactado ele. Nós estamos tendo aqui, nessa área aqui, um processo de desertificação. Ou seja, há uma expansão aqui, olha, do deserto do Saara, tá? Nessa direção aqui. Porque o deserto do Saara está aumentando, já que aqui nessa região a gente tem feito um uso tão intenso do solo que ele está perdendo os seus nutrientes, tá? Perdendo os seus nutrientes e com isso aumentando aí o processo de desertificação, né? Aumentando o deserto do Saara e fazendo nessa região que muitos povos dependem dela, né, fazendo essa região aí que ela tem um menor potencial na produção de alimentos e feito com que várias pessoas emigrem dessa região, vão em direção a outros lugares da África. Tanto é que existe um projeto, pessoal, que está sendo feito agora para tentar barrar o deserto do Saara, esse aumento, que é o que? Eles estão fazendo uma chamada Grande Muralha Verde. O que é isso? Plantio aqui, olha. Eles vão, até o final do projeto, eles têm a ideia de plantar aqui, olha, uma muralha aqui, ó, de vegetação aqui, ó, nessa porção aqui, ó. Fazer isso aqui, ó. Vegetação, isso tudo aqui, né? Replantar, fazer o reflorestamento de forma que a vegetação barre o avanço do deserto do Saara nessa região que é tão importante para muitos países e para muitos povos, tá? É um projeto assim faraônico, né? Alguns países aqui, tipo a Mauritânia, né, o Senegal aqui, eles já conseguiram reflorestar grande parte, mas é um projeto que vai demorar muitos anos, né, para poder ser concluído. A Grande Muralha Verde. Ok? Fácil? Bom, e aí agora vamos falar um pouquinho agora sobre regionalização da África. E aí a gente abre essa imagem aqui. E aí vamos falar um pouquinho sobre o processo de regionalização africana. Deixa eu ver quantas horas. 11h10, minha aula já está acabando. Bom, vamos lá. A África, como eu falei com vocês, deixa eu ver só aqui no bate-papo aqui, tá tendo alguma dúvida aí? Não, professor, tá tranquilo. Muito bacana mesmo. Tá. Ô, Sofia Santana, todas as aulas eu posto no YouTube, né? Todas essas aulas nossas eu vou postando no YouTube. Hoje mesmo eu tô postando um monte lá que estava atrasado aí das 2 últimas semanas, que eu não havia colocado. Mas todas essas aulas eu coloco elas no YouTube, tá? Depois você entra no 8º ano,
E aí você vai ver lá, né? Tem por data lá, igual hoje, dia 19, você vai ver a aula lá dia 19 e pode assisti-lo novamente, se assim for preciso, tá bom? Tá, e aí vamos falar agora sobre regionalização africana. Bom, pessoal, a África, como eu falei com vocês, é o continente, né, um continente com uma enorme diversidade, né? E é uma enorme diversidade na história, ou seja, uma diversidade histórica, uma diversidade cultural, diversidade étnica, diversidade religiosa, diversidade política, diversidade econômica, tá? Então, a África ela tem uma diversidade muito grande. Ela é muito diferente. Existem muitas Áfricas dentro da África, né? E aqui nós vamos estudar nessa aula hoje o que nós chamamos aí de... Deixa eu pegar aqui. O amarelo. Hoje nós vamos estudar aqui a regionalização. A regionalização do continente africano, tá ok? E aí nós temos que lembrar uma coisa. Primeiro, eu já expliquei isso. Primeiro, nós temos que lembrar que regionalização é eu agrupar, né? Eu dividir, separar espaços que vão ter ali semelhanças, né? Uma semelhança em comum. Aí eu tenho que pensar o seguinte, que as propostas de regionalização apresentadas aqui da África, elas levam em consideração as características predominantes, tá bom? Então, como eu estou falando que é um continente que tem uma enorme diversidade, o que eu vou mostrar dentro da regionalização para vocês aqui não significa que só existe aquilo ali dentro, tá? Porque existe uma diversidade muito grande, tá? De povos, de histórias, de cultura, de etnias, de religião, de formas de política, de economias dentro da África. Então, essas propostas aqui de regionalização africana, né, elas estão levando em consideração apenas as características predominantes, mas não quer dizer que só existam aquelas características naquele lugar. E olha esse primeiro mapa aqui de regionalização da África, eu tenho algumas regionalizações aqui, né? 6 aqui, grandes regionalizações. Eu tenho nessa parte em roxo aqui, ou lilás, não sei que cor é essa aqui, a chamada África do Norte. E aí daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre ela. A África do Norte, percebam que ela pega exatamente onde está o deserto do Saara, tá? Então tudo aquilo que está abaixo da África do Norte nós chamamos de África subsaariana, tá? Sub, né? Que está abaixo. Então, saariana de Saara, né? Então, a África, né, abaixo do Saara. Então, percebam, eu tenho uma regionalização onde eu considero a África do Norte, nós já vamos ver características desse lugar aqui. E aquilo que está abaixo, né, que está abaixo do Saara, aqui, que pega essa porção aqui, né? Aqui tá vendo aqui o Sahel aqui, que é a transição, né? Então abaixo dela nós temos aí a África subsaariana, que está em verde. Dentro da África do Norte, nós temos uma porção aqui, uma subdivisão chamada de Maghreb, que é essa região aqui, olha, que está com essa achura aqui, tá? Dentro da África do Norte, chamada de Maghreb. Depois nós vamos ver por que também isso. Essa faixa aqui de laranja, eu acho que isso é um laranja, nós temos o Sahel, ou o Sahel, que eu expliquei para vocês, que é a transição entre o deserto e a savana aqui mais embaixo. Tá? Então eu tenho o Sahel. Nessa porção circulada aqui, ó, eu tenho o chamado chifre da África. Tá? O chifre da África aqui, pessoal, tem esse nome porque aqui parece um chifre de um rinoceronte, né? Então, aí é uma outra regionalização que pega esse país aqui, né? A Somália, o Djibouti, tá ok? Bom, eu também tenho essa região aqui central da África
que é chamada de Grandes Lagos, né? Que é onde eu tenho a presença aqui de muitos lagos tectônicos, que nós também já aprendemos quando falamos sobre a hidrografia africana. Então, essa aí é uma das características, uma das formas de se regionalizar o continente africano. Tá legal? Então, olha só, vamos ver aqui. Deixa eu passar essa imagem. Aqui eu tenho uma outra forma de regionalizar também o continente africano. Percebam aí, aqui nós vamos levar em consideração apenas a posição, a localização geográfica dos lugares. Então, em verde, olha só, eu tenho o norte da África, também chamada de África setentrional, tá? Se aparecer na prova assim, ó, setentrional, se aparecer setentrional, você já sabe que isso aqui é sinônimo de norte. Tá? Então, eu tenho a porção que dá norte, pela posição geográfica, está no norte. Bom, eu tenho aqui, olha, esse roxinho aqui, chamado de oeste da África, ou África Ocidental, é a mesma coisa. Ocidental, né? É um sinônimo para oeste. Ok? Bom, nós temos aqui... Espera aí, meu olho tá... nós temos aqui, nessa outra porção aqui, tá? De rosa, aqui a chamada África Oriental ou leste africano. Então, oriental quer dizer aí leste. E aí, incrivelmente, olha só, essa porção do meio aqui que está de amarelo, ela está errado aqui, né, na legenda aqui. Aqui é o amarelo, tá bom? É a África Central, ou seja, a porção central da África. E, por fim, nós temos aqui na porção de baixo, no sul, aqui, o chamado sul da África, né? Ou também África Meridional, tá? Meridional é a mesma coisa que sul. Pode aparecer esse tipo de regionalização em provas, né? Em questões aí, tá? Então aí você já sabe uma outra forma que nós temos de regionalizar o continente africano. E aí, vou falar com vocês agora, olha aí, sobre a chamada África setentrional ou norte da África aí, tá? Essa porção da África aqui, ó, coloquei o mapinha do lado aqui de novo para vocês verem. Cadê meu lápis? Sumiu. Ué. Tá aqui. Olha aqui, é essa porção roxa aqui, tá? Nós estamos falando aqui, ó. É a chamada, então, África setentrional. Setentrional. Ou norte. Bom, ela é composta aí pelo Saara Ocidental, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, tá bom? Então é essa porção aí do território que nós consideramos como sendo, né, Mauritânia também, claro, da África setentrional, beleza? Bom, o que eu preciso saber aqui? Que é um local, perdi meu lápis, tá aqui, que é um local de região árida, já que eu falei com vocês que é onde eu tenho a presença do deserto do Saara. Então ele é árido por conta do deserto do Saara. É nessa porção aqui, ó, que nós temos o deserto. Já vimos isso aí em outros mapas. Tá ok? O que mais eu preciso saber dessa porção da África aqui? Vou trocar de lado, assim que eu não estou enxergando nada. É um local, pessoal, onde há uma predominância de árabes. Os árabes, que é uma etnia, né, que vão professar aí o islamismo. Beleza? Então, árabes... Professor, a internet tinha caído, acabei de entrar de novo. Tá. Árabes que vão professar o islamismo, tá ok? Bom, o que mais que eu preciso saber aqui, professor? Que é uma região, né,
é o norte da África aí, que é uma região árida por causa da, né, presença do deserto do Saara. É uma região que tem a predominância aí de povos de origem étnica árabe e que professam o islamismo como religião, né? São chamados muçulmanos. Todo árabe é muçulmano? Não. Todo muçulmano é árabe? Não. Tá bom? Todo mundo que professa o islamismo, né, tem que ser árabe aí? Também não. Eu tenho outros países no mundo que professam o islamismo e não são árabes, tipo os turcos, por exemplo. Tá bom? Eles não são árabes, tá? Vamos seguir aqui então. Olha só. Aí, né, talvez a maior imagem que nós podemos ter desse norte da África é aí a presença do deserto do Saara, igual eu falei com vocês, que vai deixar a região com um clima bem árido, bem seco. Bom, e daí? Há uma predominância, como eu falei com vocês aí, olha, dos árabes, né, que professam o islamismo aí aqui, né, os árabes fazendo as suas orações dentro de uma mesquita, aqui fazendo a leitura do Alcorão, que é o livro sagrado para eles, e aqui uma mesquita em Marrocos, tá? Uma das mesquitas mais importantes que tem lá em Marrocos, tá? E aí, o que mais eu preciso saber, professor, sobre essa região? Percebam que por esse mapa de densidade demográfica, olha só, a maior parte da população concentra-se aqui, olha. A maior parte da população, ela concentra-se no Mediterrâneo. Nós já estudamos isso aí também, né? Lembra que aqui tem o mar Mediterrâneo, tá? E nessa porçãozinha da África aqui, tem uma paisagem, né? O clima mediterrâneo, tá? Então, por que a população ocupa a maior parte aqui, né? Não ocupa aqui essa outra região aqui? Porque aqui é tudo deserto, né? Então é difícil a ocupação. E eles ocupam aqui porque as condições climáticas favorecem aqui as pessoas ocuparem mais essa região da África aqui. É uma área mais úmida, né? Favorece aí a agropecuária. Eu tenho aqui jazidas de petróleo e de outros minerais. Tá? Então a concentração populacional está nessa região mediterrânea dentro do norte da África. Existe uma concentração populacional também nas proximidades, olha aqui, ó, aqui também faz parte da África do Norte, nas proximidades do Nilo, do rio Nilo. Tá vendo aí? Quanto mais escuro a cor, maior é a concentração populacional. E aí lembrar que o rio Nilo, né, durante as suas cheias, ele acaba irrigando a área aqui e favorece aí o desenvolvimento da agropecuária, da criação de animais. Isso fez desenvolver as civilizações ali e também fez, né, com que mais pessoas estivessem concentradas nessa região. Tá? Como destaque aí na região em termos econômicos, né, nós temos, claro, Marrocos. Marrocos tem uma importância industrial muito grande e o Egito. São os dois países mais industrializados do norte da África. Tá, ok? Bom, dentro ainda do norte da África, eu falei com vocês que tem essa região aqui, achurada aqui, ó, que é chamada de Maghreb. Aqui, ó. Maghreb, assim que escreve em português, tá? Maghreb, pessoal, isso é uma outra palavra em árabe que eu ensino para vocês. Quer dizer o quê? Terra onde o sol se põe. Ocidente, tá bom? Terra onde o sol se põe. O que quer dizer isso aí? É a região, o Maghreb aqui, ó, é a região que está a oeste do mundo árabe. Lembra que, ó, isso aqui é tudo árabe, né? Predominância de árabe. E aqui começa o Oriente Médio, olha. Então aquilo que está a oeste, olha só, a oeste, né, do mundo árabe é conhecido como Maghreb, tá? Uma palavra em árabe que significa
terra onde o sol se põe. O sol não nasce no leste e se põe no oeste. Então, é aquilo que está a oeste do mundo árabe, tá? Formada aí pelos países aí, ó, Saara Ocidental, Mauritânia, Marrocos, Argélia, Tunísia e a Líbia, tá? É uma sub-região que nós temos dentro aqui ó, tirando o Egito, né? Dentro da porção do norte da África. Beleza? Deixa eu ver aqui quantas horas. 11h25. Deixa eu fazer a chamada, né? A hora já tá acabando. Passou rápido, né? Não sei pra vocês. Sofia, sim, tá? Eles realizam agricultura, sim, próximo ao mar Mediterrâneo. É uma área mais úmida, né? Favorece. Tá? Tá travando pra mim. Acho que era o meu PC, ok. Deixa eu ver. Pra mim tá muito ruim. Ali é onde começa o Rio Nilo. O Rio Nilo começa no meio da África lá, né? Lembra que nós falamos sobre isso, né, Davi? Muitos africanos vão para a Europa em busca de uma nova vida. Muitos, Gabriel, muitos. Nós vamos falar um pouco disso, tá? Em algumas aulas. A França tem muitos africanos, o mundo inteiro tem muitos, né? A França tem muito porque a França colonizou, né, alguns países aí da África, né, tipo Senegal, por exemplo, tá? Isso. E alguns Isso mesmo, vamos lá. Ai. Deixa eu sair aqui. Tô abrindo a chamada aqui, tá, pessoal? Só um minutinho. Frequência, 8º ano. Dia 19, né? Vamos lá então, pessoal. Atenção à chamada, por favor. Aqueles que só responderam no chat, né? E alguém tiver o microfone aí, puder me avisar. Aline. Presente. Ana Clara de Souza. Tá presente. Caio. Presente. Tá presente. Cauã. Daniel. Presente. Davi. Tô aqui. Fernando. Gabriel de Souza. Presente. Gabriel Lourenço. Presente. Gabriel Paiva. Presente. Giovanni. Presente. Gustavo. Presente. Yasmin Roberta. Isaac. Presente. Júlia de Souza. Presente. Júlia Marçal. Presente. Kaique. Presente. Lana. Presente. Larissa. Presente. Lívia. Presente. Luana. Presente. Maria Clara Magalhães. Presente. Maria Clara Papini. Presente. Maria Eduarda Gense. Mariana Costa. Presente. Mariana Oliveira. Presente. Marina. Presente. Matheus. Presente. Pedro Henrique de Sá. Pedro Henrique. Presente. Tá. Pedro Henrique de Souza. Presente. Raquel. Presente. Sara.
Sofia Luíse. Presente. Sofia Santana. Presente. Vinícius Braga. Presente. Vinícius Rosário. Presente. Vitória. Presente. Yasmin Letícia. Presente. Yasmin Vitória. Presente. Felipe. Presente. Beleza. Então, pessoal, deixa eu só salvar aqui, peraí, eu já despeço de vocês, só um minutinho. Ai, ai. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela participação, né, pela presença de todos vocês. Amanhã nos encontramos mais um pouquinho, tá bom? Valeu mesmo. Tchau, professor. Tchau pra vocês. Falou, professor. Obrigado, tchau. Tchau. Tchauzinho, bom dia a todos. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Bom final de semana. Até amanhã, né, Júlia? Amanhã você tem aula comigo. Tchau pra vocês.